Bem, galera, é isso daí. Vamos falar agora a nossa quarta aula sobre períodos compostos, na verdade com foco na prova de português, tanto específico quanto português instrumental da UERJ, tá? A gente vai começar a trabalhar sobre esse enunciado aí que a gente vai analisar agora, que na verdade é um enunciado da banca da UERJ, foi cobrado na UERJ. Bem, então vamos lá? Começa a nossa aulinha? Vamos lá. Bem, galera, a gente tem aqui, tá? ah, uma estrofe, beleza? De uma poesia, e essa poesia foi cobrada na banca da UERJ, tá? A primeira coisa que a banca gostaria que o aluno soubesse aqui, na verdade, era se, né, a banca queria saber se o aluno entendia o que é um período composto. Bem, todo mundo já sabe que o período composto, ele é composto, tá? Um período composto por mais de duas orações. Então, período simples, uma oração apenas. Período composto, duas orações em diante. Beleza? Então vamos lá. O que é a oração aqui? Quais são as orações nesse período? Já comentamos que cada oração, tá, ela tem um verbo que representa. Então, toda oração tem que ter um verbo. Então, você vai contar quantos verbos temos na oração, tá, no período, para saber se esse período ele é composto ou se ele é simples. Se tiver um verbo só, temos uma oração apenas. Se tivermos pelo menos dois verbos, duas orações, portanto, um período composto. Então vamos lá. Aqui nós temos em cenas, que é o nosso primeiro verbo, ok? Então, nosso primeiro verbo, aqui esse verbo representa a nossa oração. Então nós temos uma oração aqui em cenas. Então, nos dramalhões que em cenas, a. Aqui, a é o nosso segundo verbo. Então nós temos aí, ó, outro verbo, ok? Então, a tamanho poder de vida que eu próprio, eu é um sujeito, tá? Nem me canso de viver. Então, terceiro verbo. Quantas orações? Temos três verbos. Quantas orações nós temos aí nesse período? Então, se nós temos três verbos, nós temos, obviamente, três orações, tá? Bem, dessas orações aqui nós temos uma que é principal e outras que são subordinadas. Podem ser coordenadas também, tá? Mas vamos ver como é que acontece aqui. A banca pedia nessa questão, pedia para o aluno apontar qual era a, a oração principal, a primeira oração. Bem, vamos lá. Qual é a nossa primeira oração aqui? Vamos entender aqui, rapidamente, que o enunciado começa aqui, nos dramalhões. Então, nos dramalhões, ok? Aí vem, que em cenas. Muita gente achou que esse que em cenas era uma continuidade, era a continuidade dessa oração, mas não é. Essa daqui já é a segunda oração. Nos dramalhões é o início da primeira oração. Então vamos lá, só para a gente entender aqui que em cenas é outra oração, então vamos abrir aqui esse espaço aqui, ok? Então que em cenas. Então temos um verbo aqui e temos um outro verbo logo na sequência, tá? Então a gente sabe que não pode ter dois verbos em uma oração apenas, a não ser que seja uma locução verbal. Então a gente vai ter que fechar aqui essa oração novamente, tá? Então abrimos e agora fechamos a oração. Então nós temos aqui uma oração, que em cenas, tá? Essa oração a gente classifica como oração subordinada, adjetiva, e por não ter vírgula, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. Essa oração aqui. Normalmente a oração subordinada adjetiva, ela vem dentro da oração principal, que é o que acontece aqui. Nós abrimos a oração nos dramalhões, mas não fechamos ainda. Tá? Dentro da oração principal, nós temos que em cenas, que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Lembrando que a oração subordinada adjetiva explicativa, a oração subordinada adjetiva explicativa sempre vai ter vírgula. Tá? Sempre vai ter vírgula entre a oração subordinada e a oração principal, tá? Então sempre vai ter vírgula, tá? Se eu não esquecer aí, explicativa com vírgula, restritiva sem vírgula, tá? Então se tivesse uma vírgula aqui, uma aqui, tá? E outra vírgula aqui, nós classificaríamos essa oração aqui não mais como restritiva e sim como explicativa. Como não é o caso, vamos tirar as vírgulas, tá? Então temos aqui uma oração adjetiva restritiva no meio da principal. A oração principal é: nos dramalhões há tamanho poder de vida. Há tamanho poder de vida. A nossa oração principal, ela começa aqui em cima e termina aqui. Então a nossa oração principal é essa que está sublinhada de verde. Quer ver? Olha só. Nos dramalhões
Beleza. A, tamanho, poder. A, tamanho, poder de vida. E a oração subordinada adjetiva é essa que está sublinhada de azul. Que em cenas. Então, a oração subordinada adjetiva está sublinhada de azul dentro da oração principal. Lembrando que o pronome relativo, ele sempre inicia a oração adjetiva, sempre. Tanto a adjetiva restritiva quanto a adjetiva explicativa, lembrando que a explicativa sempre acompanhada com vírgula, tá? Então aqui, ó, a gente classifica esse que, tá? Para você não esquecer aí, como um pronome relativo. Sempre vai ser um pronome relativo. E numa análise textual, a gente vai entender que esse pronome relativo, ele tem uma classificação também. E essa classificação é anáfora. A UERJ gosta muito de trabalhar com anáfora, com relações textuais. Tá? O que é anáfora? Anáfora é uma palavra, normalmente um pronome, que faz referência a um termo anterior. Então, só lembra aqui, ó, anterior, anáfora, que é exatamente o que o pronome relativo faz. Ele faz referência, ele faz relação com uma palavra anterior, que no caso, essa palavra anterior é a palavra dramalhões. Mas tudo bem. Então, primeira oração, nos dramalhões, a, tamanho, poder. Segunda oração, oração subordinada adjetiva restritiva, que em cenas. Tá legal? Tudo bem. Aí a gente tem um outro verbo, tá? Esse outro verbo, ele tá aqui, tá? Canso, ok? E a gente inicia aqui com o que. Só que esse que não é um pronome relativo. Abre ali, né, no que, e a gente fecha aqui, tá legal? Tudo bem. Então, esse que aqui, ele tem uma classificação diferente daquele lá de cima. Não é uma oração adjetiva que nós temos aqui, então não se trata de um pronome relativo, tá? Aqui nós temos uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Grande, né, o nome? Na verdade, o problema da sintaxe normalmente os alunos reclamam bastante desses nomes mirabolantes, né? Gigantescos os nomes. Então aqui nós temos uma conjunção subordinada adverbial consecutiva, tá legal? E ela vai estar sempre relacionada a uma outra palavra que expressa a intensidade. Tanto, nesse caso aqui, a gente tem o tamanho, tá? Então, tamanho, poder que poderíamos encaixar sem qualquer tipo de problema, assim, perfeitamente bem aí nessa sequência, rapidinho só para mudar a cor aqui, poderíamos encaixar perfeitamente bem aqui nessa sequência a palavra consequentemente, tá? Então, a, tamanho, poder de vida que, vou botar aqui, consequentemente, tá? Não me canso em viver, tá legal? Consequentemente, não me canso em viver. Então, nós temos aí a primeira oração, nos dramalhões, a, tamanho, poder de vida. Primeira oração, oração principal, tá? Então, nos dramalhões, a, tamanho, poder de vida, primeira oração. Segunda oração, que em cenas, tá? Oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula, iniciada por um pronome relativo, como a gente falou aqui, nosso pronome relativo, ok? E depois nós temos na sequência esse que está riscado agora de amarelo, uma oração subordinada adverbial, como a gente falou, consecutiva, oração subordinada adverbial consecutiva. Você vai dizer, mas aqui tem o verbo viver, esse verbo viver aí não é uma oração também? Não, esse verbo viver, junto com o verbo canso, tá? O verbo viver, junto com o verbo canso, traz pra gente aí uma locução verbal, tá? É porque a gente não está acostumado a ver locução verbal com uma preposição entre os verbos, tá? Mas
Isso pode acontecer, isso é normal. Inclusive, a gramática do Bechara dá vários exemplos sobre isso, tá? Então, essa preposição aqui, na verdade, é uma preposição entre verbos. E esses dois verbos representam uma locução verbal, tá? Então, ok. Primeira oração, nos dramalhões, a tamanho e poder de vida. Segunda oração, uma oração subordinada adjetiva restritiva aqui em cenas. E terceira oração, tá? Que eu próprio nem me canso de viver, uma oração subordinada adverbial. Deixa eu colocar essa classificação aqui que eu ainda não coloquei. Oração subordinada adverbial. Como é que ficou estranho esse adverbial? Uma oração subordinada adverbial consecutiva. Ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa última aula, né? Falando sobre períodos compostos. Espero que esses 4 vídeos aí possam ajudar de alguma maneira lá na sua prova, na resolução das questões. É normal, fatalmente vai aparecer para você uma questão falando sobre períodos compostos, tanto na prova de português específico ou ainda na prova de português instrumental e tal. E eu espero que tenha ajudado você aí nesse seu estudo, ok? Beleza, até a próxima, a gente se vê. Fui!